Fala galera do CodeCAD, meu nome é Thaleson e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de ordenação. Nós vamos aprender como criar nossas próprias funções de comparação para não usar sempre o menor. Vamos aprender como criar structs, que são tipos definidos pelo próprio programador, e como utilizar o nosso comando sort para ordenar structs. Vamos lá. Estamos aqui no CodeBlocks, vamos criar um nosso arquivo CodeCAD 17.cpp include IOStream, usename space std, nossa função principal. Vamos lá, vamos começar com um vetor para exemplificar a ordenação mais uma vez, com 5 elementos: 1, 2, 3, 4, 5. Para utilizar o comando sort, nós vimos que precisamos incluir uma nova biblioteca, que é a biblioteca algorithm. Se nós utilizarmos o comando sort aqui para ordenar todo esse vetor, como é que a gente faz? Passamos o endereço de memória da primeira posição, que a gente faz isso escrevendo o próprio nome do vetor, e passando o endereço de memória até onde ele vai ordenar. Qual é a primeira posição de memória que ele não vai ordenar? Então, passamos V mais N. Assim ele vai ordenar todo o vetor. Vamos lá. seb0.i menor que 5 e mais. Pronto, isso nós vimos na aula anterior. No lugar do N é 5, né? 5 elementos. Vamos lá. Ordenou de forma crescente, de 1 até o 5. Por padrão, o sort vai utilizar como comparação o menor, ou seja, o primeiro elemento vai ser o menor elemento possível. Porém, nós podemos modificar a comparação. Como assim? Nós podemos acrescentar uma nova função de comparação aqui. Aí ele vai comparar utilizando nossa função de comparação, que no caso a gente vai ter que criar uma. Como é que a gente cria uma função? Primeiro fala qual é o tipo de retorno dela, o nome dela, os parâmetros, vou colocar aqui, e o que é que ela faz. Na função que eu vou passar para meu comando sort, ela tem que receber 2 elementos do tipo que eu estou querendo ordenar. Por exemplo, eu estou ordenando um vetor de inteiros, então vou receber 2 inteiros. Um inteiro A e um inteiro B. Se a gente escrever aqui retorno A menor do que B, isso é o padrão já do sort. Quando nós utilizamos o comando sort, ele vai ordenar utilizando essa função aqui, utilizando o operador menor. Vamos lá, vamos testar. Ordenou de forma crescente. Porém, nós podemos alterar isso aqui, né? Se a gente colocar, por exemplo, para usar o maior, agora ele vai ordenar de forma decrescente, do maior para o menor. E nós podemos fazer a função que nós quisermos aqui. Por exemplo, eu posso colocar para primeiro vir os pares
e depois vir os ímpares. Perceba aqui o seguinte: se a seta está apontada para o primeiro elemento, eu vou ordenar de forma crescente. Se eu estou apontando para o segundo elemento, eu vou ordenar de forma decrescente. Agora vamos aprender como criar estruturas e utilizar elas no sort. O que são estruturas, cara? Estruturas são tipos definidos pelo próprio programador. Por exemplo, eu posso criar uma estrutura, ou seja, um struct com o nome aluno. Nisso aqui eu estou criando um novo tipo, um tipo aluno. E aqui dentro eu vou colocar quais são os dados que um aluno possui. Por exemplo, eu posso falar que um aluno possui um nome e uma média de nota. Como é que a gente utiliza esse struct aluno na nossa função principal? Então, muito cuidado, porque no final do struct tem que ter um ponto e vírgula aqui. A gente pode só chegar aqui e falar aluno A e aluno B. Nisso aqui eu estou declarando dois alunos, um aluno A e um aluno B. E cada um desses alunos possui esses dois elementos aqui, essas duas variáveis dentro dele. Cada aluno possui um nome, possui uma média. Para eu conseguir acessar o que está dentro do A e dentro do B, eu utilizo o operador ponto. Por exemplo, eu vou falar que o nome do aluno A é Thaleson e o nome do aluno B é Thiago. Nisso aqui, utilizando o ponto, eu acesso uma variável que está dentro do meu aluno A, que é um atributo de A. Agora vamos dar médias para esses alunos. Vou falar para entrar com duas médias. Média para o aluno A, A.média, e a média do aluno B, B.média. Vamos apagar isso aqui. E agora eu vou imprimir o A.nome e o A.média e fazer a mesma coisa para o B. Vamos lá, vamos executar isso aqui. Vamos colocar duas médias. Vamos falar que o aluno Thaleson conseguiu média 8 e o aluno Thiago conseguiu média 9. Thaleson 8, Thiago 9. Muito bem. É dessa forma que eu utilizo o struct. Eu primeiro declaro ela aqui, eu estruturo ela, dou um nome para minha struct e falo quais são os tipos que tem dentro, vão estar dentro da minha struct, quais são os atributos da minha struct. Na main, para eu declarar aquela uma struct daquela, é só colocar o nome que eu dei para minha struct e um nome como se eu estivesse declarando uma variável qualquer. E para acessar cada atributo da minha struct, eu utilizo o operador ponto, tanto para atribuir valor dessa forma, quanto para utilizar cin ou cout para entrar com valores lá. Muito bem? Agora, a gente tem que saber como ordenar um vetor de struct, porque eu tenho que definir
como é que eu vou ordenar essa estrutura, por exemplo. Se eu falar para ordenar um vetor de alunos, você vai ordenar pelo quê? Pelo nome? Pela média? Isso você vai ter que definir. Para definir, basta você criar uma função dessa forma aqui. Nós vimos o que há pouco tempo? Que uma função de comparação deve receber 2 elementos do tipo que ele está querendo ordenar. Se eu estiver querendo ordenar um struct aluno, um vetor de alunos, então tenho que receber 2 alunos. Aluno A, aluno B. Vamos fazer o seguinte, vamos ordenar os alunos pela média. Vamos lá, A ponto média e B ponto média. E aqui nós vamos colocar o sinal de maior ou menor. Nós vimos o que? Se nós colocarmos o sinal de menor, ele vai ordenar do menor para o maior. Se a gente colocar apontado para o segundo elemento, ele vai ordenar do maior para o menor. Vamos lá. Vamos criar um vetor de alunos aqui. Aluno, tipo aluno, e colocar um vetor de 5 elementos aqui. Vamos fazer um for, int i recebe 0, enquanto i menor do que 5, e mais. Sem v de 0, ponto nome, v de 0 não, v de i ponto nome, v de i ponto média. E no final eu vou dar um sort nisso aqui, que é o que? V mais 5 e a minha função, e mandar imprimir. Cout Muito bem, eu vou pedir 5 nomes e média. Depois eu vou mandar imprimir, mandar ordenar, utilizando minha função de comparação que eu criei aqui, e depois eu vou mandar imprimir. Vamos lá. Lembrando que eu mandei ordenar como? Eu falei para ordenar utilizando a média. Eu vou ordenar os alunos apenas olhando para a média. E eu vou ordenar de forma decrescente. Por quê? Porque eu coloquei um sinal de maior aqui. Então ele vai dar prioridade para o maior primeiro. Vamos lá, vamos executar aqui. Está faltando um sinal de menor aqui no cout. Vamos lá. Vamos colocar 5 nomes. Thaleson, média 7. Rogério, média 8. Thiago, média 7.5. Luca, média 9. E Guilherme, média 8.5. Vamos lá. Depois de eu ler os 5 nomes, eu ordenei pela média. Primeiro o maior, ou seja, primeiro vem o Luca com média 9, depois o Guilherme, Rogério, Thiago e Thales. Para eu mudar isso aqui, para mudar o modo de ordenação, eu tenho que alterar a minha função de ordenação. Lembrando de quando você utiliza o sinal de menor, você está dando preferência para o menor elemento.
o menor elemento vem primeiro. Se você utiliza o sinal de maior, o maior elemento vem primeiro. Se você estiver colocando o primeiro elemento que você recebeu aqui e o segundo que você recebeu aqui. Agora vamos resolver um exercício utilizando isso. Basta vir aqui, Olimpíadas. Resumidamente, esse exercício pede o seguinte: ele vai dar um N, que é uma quantidade de países que está participando de uma Olimpíada, e um M, que é uma quantidade de modalidades dessa Olimpíada. Aí depois vai dar M resultados, da forma que ele vai falar qual país ganhou o ouro, qual país ganhou a prata e qual país ganhou o bronze. E quer que você imprima qual o resultado final. Por exemplo, aqui, o país 2 ganhou um ouro, o país 1 também. O país 1 ganhou uma prata, o país 2 também. E o país 2 ganhou 2 bronzes. Então o resultado final é o quê? O país 1 e 2 empatam na quantidade de ouros e de prata, mas o país 2 tem 2 bronzes a mais. Então vem primeiro o país 2, depois o 1. E assim por diante. Então basta você criar uma struct representando o país, colocar a quantidade de ouros, prata e bronze que ele ganhou e fazer a função de ordenação. Vamos lá. Aqui, na verdade, é um país. Cada país tem o quê? Tem uma quantidade de ouro, uma quantidade de prata, uma quantidade de bronze e um identificador. Cada país tem isso aqui, né? Quantos ouros, quantas pratas, quantos bronzes e um identificador. Aí agora, a minha função de comparação vai ter que receber 2 países. País A e país B. Vamos lá. Primeiro, se a quantidade de ouros dos 2 países for diferente, se A ponto ouro for diferente de B ponto ouro, então vou dar prioridade para quem tem mais ouros. Como é que a gente dá prioridade para quem tem mais? Nós utilizamos o sinal de maior. Então A ponto ouro maior do que B ponto ouro. Da mesma forma, nós vamos fazer para o prata. Se ele não caiu aqui, se ele não caiu nesse primeiro if, eu testo agora o prata. Se a quantidade de pratas deles forem diferentes, eu vou dar prioridade para quem tem mais pratas. Lembrando que a função acaba no return, ou seja, se os países tiverem quantidade de medalhas de ouro diferente, a função acaba aqui e vai dar prioridade para quem tem mais ouros. Se os ouros deles forem iguais, vai dar prioridade para quem tem mais pratas. Se eles têm a mesma quantidade de ouro, de prata, o desempate vai ser no bronze. Quem tem mais bronze. E se todos esses são iguais, o enunciado fala para a gente priorizar quem tem a menor identificação, ou seja, o menor ID. A.id, B.id. Já que a gente quer dar prioridade para o menor,
nós utilizamos o sinal de menor. Pronto. Aqui a gente já criou nosso struct, já criou nossa função de comparação, agora basta a gente realizar aqui o processamento, que é o que? Ler o N, ler o M, declarar o meu vetor de países, dar os identificadores para eles e depois ir adicionando as medalhas de ouro, prata e bronze. Então vamos lá. Tem um inteiro N, um inteiro M. Eu tenho um vetor de países, né? País V. Como ele fala que o máximo são 100, então vou colocar um número maior que 100. Vou ler a quantidade de países que estão participando e quantas modalidades tem. Agora eu vou precisar fazer o que? Vou precisar dar valores para os meus atributos dos países, né? Tem que começar ouro sendo 0, prata sendo 0, bronze sendo 0 e dar um ID para cada país. Então vamos lá. Menor do que N e mais. V de ponto ouro recebe 0. V de ponto prata recebe 0. V de ponto bronze recebe 0. E o V de ponto ID recebe mais 1. Por que mais 1? Porque aqui o I está começando de 0. E aqui ele está considerando que os identificadores começam de 1. Então eu vou dar para o primeiro país identificador 1, para o segundo país identificador 2 e assim por diante. E inicializar em 0. Agora vamos lá. Agora eu preciso ler os resultados, né? São quantos resultados? São M resultados. Então, I menor do que M e mais. Cada resultado ele vai dar um ouro, um prata e um bronze. Um ouro, uma prata e um bronze. Sem ouro, prata e bronze. Agora é só aumentar a quantidade de ouros, a quantidade de pratas e de bronze referente aos países aqui que receberam essas premiações, né? Então V de O menos 1 ponto ouro mais V de P menos 1 ponto prata mais V de B menos 1 ponto bronze mais. Por que menos 1? Porque é a mesma explicação desse mais 1 aqui, né? Porque aqui eu estou lendo a posição começando do 1. Então, a posição 1 significaria que eu estou querendo mudar a posição 0. Então, por isso que eu estou diminuindo 1. Pronto. Depois de eu ler os resultados, basta eu ordenar, né? Vou ordenar. Como é que eu ordeno todo o vetor? Dou a posição inicial que eu quero ordenar, dou a última posição, a primeira que eu não quero ordenar, B mais N, e vou precisar utilizar minha função de comparação, fun. E depois eu vou sair imprimindo os IDs, né? Int I recebe 0, ponto I menor do que N, e mais. Cout V de I ponto ID e um espaço. Vamos lá, vamos testar. Vamos pegar aqui
e imprimiu exatamente o que era para imprimir. Vamos testar o segundo caso de teste. É para imprimir 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Vamos submeter. Vem aqui em enviar a solução. Submete. Enviar. Nossa solução está sendo julgada e foi aceita. Então é isso, pessoal. Por hoje era isso. Espero que tenham gostado bastante. Essa aula talvez ficou parecendo muito complicado, mas é praticar, estudar, resolver questões, fazer isso de várias formas, modificar aqui a função de comparação, ver o que é que vai dar, fazer novas structs e assim vai. Até mais, pessoal, e bons estudos!